Que seu dia e sua semana sejam abençoados. Boas-vindas ao nosso espaço de análise. Hoje a gente vai encarar um dos capítulos, assim, mais implacáveis e poeticamente sombrios da Bíblia. E bota sombrio nisso. O nosso foco é o capítulo 18 do livro de Jó, mais especificamente o segundo discurso de Bildade, um dos amigos consoladores. Muitas aspas em consoladores, né? Muitas. Para nos guiar, a gente está usando o texto da Nova Almeida atualizada e também as notas da Bíblia de Estudo Holman. E a nossa missão aqui é desvendar a lógica fria por trás das palavras dele, entender por que ele é tão duro. E o que isso revela sobre a famosa teologia da retribuição, né? Exato. Aquela ideia de que o sofrimento é sempre um castigo divino pelo pecado de alguém. E é um texto fundamental porque ele representa uma maneira muito humana e, à primeira vista, até lógica de tentar entender o sofrimento. O problema, como a gente vai ver, é quando essa lógica se torna mais importante do que a pessoa que está sofrendo ali na sua frente. Bildade constrói um argumento que é ao mesmo tempo eloquente e terrivelmente cruel. Pois é, de consolador não tem nada aqui. Vamos direto ao ponto, então. O capítulo já começa sem rodeios, com um tom de quem perdeu a paciência, sabe? Totalmente. A cortesia acabou. Ele não está mais tentando ser sutil. Ele abre o discurso perguntando para Jó: até quando você andará à caça de palavras? E logo em seguida já vem a queixa pessoal. Sim, porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos. Parece que o debate mudou de foco, né? Deixou de ser sobre a dor de Jó e virou uma defesa da honra dos amigos. Exatamente. E essa impaciência toda, ela vem de um lugar de pânico teológico. Bildade e os outros operam dentro de um sistema de crenças muito rígido, muito binário. Deus é justo, logo... Os bons prosperam e os maus sofrem, ponto final. E o sofrimento extremo do Jó, somado à insistência teimosa dele de que é inocente... cria uma falha no sistema. A realidade de Jó ameaça ruir a visão de mundo que sustenta a fé deles. Então, quando Jó defende a inocência dele, Bildade não ouve um lamento. Não. Ele ouve um insulto, como se Jó estivesse chamando ele de burro por acreditar num Deus justo. É isso. Por isso que, para Bildade, os argumentos de Jó não podem ser sinceros. De jeito nenhum. São só palavras artificiais, uma manobra para não confessar o pecado que, para ele, é a única explicação possível. A dor de Jó se torna irrelevante. O que importa é provar que o sistema dele está certo. Isso nos leva direto para a acusação no versículo 4, que é de uma dureza incrível. Nossa, é pesadíssima. Ele olha para Jó e diz: você, que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa. E continua, ou que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Isso vai muito além de chamar Jó de teimoso. Com certeza. Ele está acusando Jó de uma arrogância cósmica. É isso, de se achar tão importante que Deus deveria rasgar as regras do universo só para ele. É a arma retórica definitiva para silenciar uma vítima. Acusar de egoísmo. As notas da Bíblia Holman destacam bem isso, sabe? Classificam como uma acusação de presunção. A pergunta dele é puro sarcasmo, então. Puro. Quem você pensa que é Jó? O universo gira ao seu redor. Acha que as leis eternas da justiça divina deveriam ser suspensas por causa do seu caso particular? É uma defesa ferrenha do status quo teológico, da ordem, da previsibilidade. E ao fazer isso, ele transforma a dor legítima de Jó num capricho. Numa rebeldia. Exato, numa rebeldia contra Deus. E essa necessidade de defender o sistema justifica a mudança de tática que vem a seguir. Essa mudança de tática me chama muito a atenção. A partir do versículo 5, ele para de falar com o Jó. Isso, ele ignora a pessoa. E começa a pintar um quadro, quase um filme de terror, sobre um personagem genérico ou ímpio. É como se ele dissesse: não quer me ouvir? Então ouça essa história e veja se você se reconhece nela. E ele começa com a imagem mais poderosa de todas, a da luz se apagando. Essa oposição luz versus escuridão é um pilar da literatura de sabedoria bíblica. E Bildade enfileira as imagens, né? Sim, a luz do ímpio se apagará, a chama do seu fogo não resplandecerá, a luz se escurecerá na sua tenda. Nesse universo simbólico, a luz é tudo de bom. Vida, família, prosperidade, o favor de Deus. E a escuridão?
A escuridão é o juízo, o abandono, o caos, a morte. É um argumento visual. Bildad está criando um espelho verbal. Ele descreve a escuridão do ímpio, olhando para a escuridão literal da vida de Jó. Exatamente. Sem filhos, sem riqueza, sem saúde. A implicação é óbvia e brutal. Se a sua vida está em trevas, é porque você se encaixa nessa descrição. Não preciso te acusar, ele está dizendo, a sua própria vida já te acusa. É um silogismo implacável. E ele não para por aí. Ele adiciona outra camada de imagens muito fortes, as da caça, das armadilhas. Sim, os versículos 8 a 10 descrevem o ímpio sendo pego na própria teia, porque por seus próprios pés é lançado na rede. O laço o apanhará pelo calcanhar. A ideia aqui é que a desgraça não é aleatória. Não é um raio que cai do céu. É uma consequência direta das ações dele. Isso, uma ruína auto-infligida. Ele está dizendo para o Jonas entre linhas. Você mesmo construiu a sua prisão. Você caiu na armadilha que seus próprios pés prepararam. É a essência da sabedoria convencional que ele defende, né? Sim, o mal é autodestrutivo. O pecado gera sua própria punição. Essas metáforas de caça, rede, laço, armadilha eram, provérbios clássicos da época. Então ele não está inventando nada novo. Não, mas o que ele faz de tão cruel é pegar essa verdade genérica, esse ditado popular, e aplicar como um bisturi na ferida aberta de Jó. Ele transforma um provérbio numa sentença de culpa. E essa sentença ela vai muito além da dor física. Muito além. Bildad descreve uma aniquilação total. A punição se estende para além da vida. Um apagamento completo da identidade. O versículo 17 me choca toda vez que leio. A sua memória desaparecerá da terra. E pelas praças não terá nome. É muito forte. E o 19 complementa ao quadro. Não terá filho nem neto entre o seu povo. Para entender o peso disso, a gente precisa se conectar com a mentalidade daquela cultura, sabe? No Antigo Oriente, a imortalidade era algo mais concreto, né? Exatamente. Sem uma doutrina clara sobre a vida após a morte, como a que temos hoje, a imortalidade estava nos filhos, nos netos, na continuidade do nome. Então, ser esquecido era como uma segunda morte. Talvez até pior. Pior. Não era só morrer. Era como se você nunca tivesse existido. Ser completamente apagado da história. É o terror absoluto da aniquilação existencial. Exato. É o que a imagem da árvore no versículo 16 representa tão bem. Por baixo secarão as suas raízes. E por cima murcharão os seus ramos. A destruição é completa. Do passado, as raízes. Ao futuro, os ramos. Não sobra nada. E ele não descreve essa destruição como algo passivo. A linguagem é ativa, é predatória. Sim, os versículos 11 a 13 personificam o sofrimento de uma forma muito vívida. Terrores o amedrontam de todos os lados. A destruição está pronta ao seu lado. E essa parte, ela devorará os membros do seu corpo. Nossa, isso transforma o sofrimento num monstro. Num monstro que está caçando e comendo a pessoa viva. É uma técnica poética poderosa e aterrorizante. O sofrimento não é uma condição, é um agente. Isso. A calamidade e a miséria são como feras famintas à espreita, prontas para dar o bote. Isso remove qualquer pingo de esperança. O ímpio não está só doente, ele está sendo caçado, desmembrado e consumido pelo próprio destino. É terror psicológico puro. E quando a gente acha que não pode ficar pior... Aí o discurso chega ao clímax poético. Bildad usa duas expressões que são únicas na Bíblia e absolutamente arrepiantes. São mesmo. Ele diz que o ímpio será devorado pelo primogênito da morte e arrastado até o rei dos terrores. O que essas figuras querem dizer? Olha, aí a gente entra numa parte muito rica, que é o jeito que a poesia hebraica funciona. Primogênito da morte é uma expressão que só aparece aqui. As notas de estudo sugerem que pode ser uma metáfora para a doença mais letal que se possa imaginar. Como se fosse o filho mais forte e mais amado da própria morte. Exatamente. A calamidade personificada como o herdeiro do trono da destruição. Imagina ouvir isso aplicado a você. Que a sua doença não é só uma doença, é o filho favorito da morte vindo te buscar. É de uma crueldade poética sem tamanho.
E em seguida vem o rei dos terrores. Essa seria a própria morte. Sim, mas não como um fim passivo. É a morte como um soberano, uma entidade com poder, com autoridade, que governa um reino de medo. É a morte com um M maiúsculo. Entendi. E aqui as notas da Bíblia Holman trazem uma possibilidade fascinante. A de que Bildad estivesse de propósito usando imagens da mitologia dos povos vizinhos. Como assim? Como o deus cananeu Mot, que era o deus da morte e do submundo. Para dar ainda mais peso e horror à descrição dele. Nossa, isso é ainda mais pesado. Ele estaria usando a teologia do inimigo para aterrorizar o próprio amigo. Parece que sim. Mostra o nível de desespero dele para provar o ponto. Ele está disposto a usar qualquer arma retórica, por mais terrível que seja, para quebrar a resistência de Jó. Ele joga tudo que tem. Tudo. E depois de construir todo esse cenário de escuridão, de armadilhas, de aniquilação, ele finalmente amarra tudo. O versículo 21 é a martelada final. É o ponto em que ele finalmente volta a olhar para Jó. É a conclusão do advogado de acusação. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o lugar daquele que não conhece a Deus. Depois de todo esse filme de terror, ele basicamente aponta para Jó e diz: é aqui que você mora. Esse personagem terrível é você. É o veredito. A porta se fecha. Não há mais espaço para diálogo. A lógica de Bildad é fria, mas dentro das premissas dele é impecável. A premissa é: sofrimento extremo é sempre resultado de pecado extremo. E a conclusão inevitável é: já que Jó está sofrendo de forma tão completa, ele deve ser um pecador oculto, alguém que, no fundo, não conhece a Deus. O discurso todo é uma peça de acusação eloquente e brutal. Montada sobre uma teologia que não admite mistério, exceção ou, o mais importante, sofrimento inocente. Ok, respirando fundo depois desse discurso, o que a gente tira disso tudo? Porque é um texto tão duro, mas ele está na Bíblia por um motivo, certo? Com certeza. Para mim, o discurso de Bildad representa essa tentativa tão humana de colocar ordem no caos, de criar um sistema de causa e efeito. Simples e previsível. Isso. Para o mistério do sofrimento. É uma resposta que parece defender a justiça de Deus, mas que, para defender o sistema, atropela a pessoa. E o que é genial no livro de Jó como um todo é que ele existe para desafiar e desconstruir essa visão. O discurso de Bildad é apresentado com toda a força poética, com toda a lógica tradicional. Ele soa convincente. Soa. Mas, no fim da história, o próprio Deus vai dizer que Bildad e seus amigos estavam errados. O livro mostra o perigo de uma fé que tem certeza de tudo, que tem um sistema fechado que explica qualquer coisa. Uma fé que tem todas as respostas, mas que perdeu a capacidade de fazer a pergunta mais importante. Como você está se sentindo? Exatamente. Perde a capacidade de simplesmente sentar ao lado de quem sofre, em silêncio e chorar junto. Sem dar explicações, sem procurar culpados. Sem defender sistemas, apenas oferecendo presença. O livro de Jó nos alerta que, às vezes, a resposta mais teologicamente correta pode ser a atitude mais desumana. Isso me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. Diante do sofrimento de alguém, seja perto ou longe, qual é a nossa primeira reação? O nosso impulso natural? É uma ótima pergunta. É tentar encontrar uma explicação, uma causa, uma lógica para aquilo, como Bildad fez, talvez para acalmar a nossa própria ansiedade diante do caos? Ou é ter a coragem de oferecer presença e empatia, mesmo quando, e especialmente quando, a gente não entende o porquê. Que Deus abençoe todos os ouvintes.